Muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este espacio de conversaciones con líderes y lideresas. Hoy, nada más y nada menos que una de las lideresas que desde mi punto de vista mayor relevancia o más importancia tienen en el panorama educativo y en el panorama social y en el panorama de desarrollo de los territorios. Hoy tengo la suerte de compartir con una persona muy importante, para mí toda una inspiración, doña Ana Lucia Gazola, querida Ana, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, doctorada en la Duke University, es rectora, profesora emérita de la Universidad Federal de las Minas, ha sido, y yo diría que es todavía, consultora del Ministerio de Educación en Colombia, en Panamá, la Secretaría de Educación de Bogotá y São Luis, es miembro, coordinadora del movimiento Kairos y un largo etcétera que me van a permitir ustedes que no me detenga en su largo currículum, porque creo y me atrevo a decir que lo más importante es que es a día de hoy una persona muy comprometida, muy dedicada, muy implicada en todo lo que está aconteciendo en el mundo académico, en la universidad y sobre todo un referente en la defensa de la universidad pública en América Latina, con una destacada participación de la educación superior como derecho humano y como bien social público. Querida Ana Lucia, gracias, muchísimas gracias por haber encontrado un hueco en tu agenda y dedicarnos un ratito en este conversatorio que pretende básicamente acercar sus visiones, las visiones de los líderes y las lideresas del mundo educativo, del mundo académico, a la ciudadanía de forma sencilla, ¿no? Uno tiene la sensación de que las intervenciones magistrales que suelen desarrollarse en multitud de eventos, pues parece que se pierde la esencia, ¿no? De escuchar, bueno, escucha y se te escapa. Bueno, pues uno busca un espacio más desenfadado, más abierto, más sencillo, para que pueda llegar a todo el mundo. Ana Lucia, buenas tardes, buen día. Bom dia, boa tarde, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Juan, por essa invitação. É um honor e um prazer ter esse conversatório contigo. Eu estou de acordo que as apresentações em eventos são muito importantes, pero perdem essa dimensão mais personal, quase mais intimista de conversatório, que é muito importante, não? Para que podamos ubicar-nos como pessoas que siguen sus trayectorias trabajando por la educación y esa dimensión personal es también muy importante. Entonces, muchísimas gracias, muy obrigada. Gracias, muchísimas gracias también, porque tengo que decirle a todos ustedes que no estamos utilizando la lengua natal de Ana Lucia, puesto que ella está en Brasil, y su lengua natal es la brasileira, ¿no? Ya me gustaría a mí que pudiéramos hablar en brasileiro, pero desgraciadamente no lo manejo demasiado bien, por no decir que manejo muy poco. Ana Lucia, una persona que lleva toda su vida dedicada al mundo de la academia, al mundo de la educación, ha vivido, seguro, muchísimos cambios en ese mundo, en la concepción de la universidad, de la academia. ¿Cuáles serían los aspectos que más destacas los cambios que más destacarías que se han producido de aquella universidad en la que tú empezaste
hace ya algunos años a la universidad con la que ahora nos encontramos. Jo, a primeira coisa que me chama a atenção é cambio não somente em las universidades, pero também no paradigma de la educação em todos os níveis e em todo o mundo. Há cambio muito profundo desde há umas poucas décadas de paradigma de enseñança para paradigma de aprendizagem. Antes, o professor, o maestro, dava sua classe e compreendiera ele que compreendiera, aprendiera ele que aprendera. De tempo para cá, esse paradigma ha cambiado totalmente e nós, maestros, educadores, temos que trabalhar para o estudante, para que o estudante aprenda. E aprender também não é mais uma situação passiva. Aprender é uma situação proativa de interação, uma situação dialógica em que o professor deixa de ser a pessoa que detém o conhecimento e passa a ser mentor, tutor, guia de ruta, farol, como uno quiera, uma brújula, que vai trabalhar com o estudante, vai aprender também com o estudante, vai problematizar permanentemente os processos de enseñança e aprendizagem e vai buscar volver a lo que é a etimologia da palavra educação, educare, de latim, que quer dizer conduzir, com dulçura, vem del dulce, educare. Então, temos que conduzir, pero conduzir não de maneira impositiva, e se tratando de criar condições de aprendizagem. Isso nos hace acordar de Paulo Freire, que disse que não se transmite conhecimento, mas há que construir conjuntamente o conhecimento. Esse é o grande cambio desde o tempo que eu empecé como estudante na universidade, ou minha experiência na educação básica, em la qual eu he tenido alguns maestros que han apontado nessa direção. Me acordo de meu maestro de secundária de latim, que foi o melhor maestro que eu he tenido na educação básica. E ele foi modelo de papel para mim, professor Luciano. E ele conseguia fazer com que nós outros desarrolláramos perspectivas críticas em la enseñanza de latim. Então, conseguia tornar a classe extremamente instigante e interessante, nos dava protagonismo, não era nem o verbo dar, é correto, mas ele construía condições de protagonismo para os estudantes. Então, eu creio que esse é grande cambio. Outro cambio muito importante é toda a questão da democracia. Desde aqui temos evento importantíssimo, em 1918, na Universidade de Córdoba, quando os estudantes se han posicionado em contra de hegemonias que estavam estabelecidas, incluso em contra, vamos a dizer, da tirania das cátedras. Não estavam em contra da liberdade de cátedra, essa é outra questão, mas estavam em contra da questão do poder dentro da universidade, que era poder que pertencia a los claustros, ¿no? A los professores, e ignorava toda a questão de los interesses, incluso políticos, de los trabalhadores não docentes da universidade, de los estudantes. Esse cambio, que também ocorre, por exemplo, em Paris, em 68, em outros momentos, traz a questão da democracia para dentro da universidade. E se busca articular a questão da gestão com a questão da produção livre de conhecimento. Então, a gestão tem que ser participativa, democrática, as universidades têm que ter em seus órgãos de decisão representações importantes de todos os segmentos e, mais recentemente, da sociedade civil. As grandes universidades hoje, as pequenas também, pero isso já passa a ser uma característica importante, passam a incluir conselhos, universidade e sociedade, ou passam a incluir representações da sociedade civil elegidas por la sociedade civil
em los consejos superiores de las universidades para traer essa perspectiva externa, ou também com as associações de seus graduados, seus egressos, ex-alumnos, ou seja, há movimento para que a universidade, em sua mesma gestão, incorpore de maneira produtiva as visões externas, porque a universidade, hoje lo sabemos muito bem, não existe para si própria, nem para seus segmentos que compõem a comunidade universitária. Existimos para a sociedade, estamos em la sociedade, somos parte da sociedade, servimos a la sociedade. Então, a universidade tem que pôr à disposição da sociedade todos os saberes que produz, todas as ações que pode implementar, sempre trabalhando com responsabilidade social, por el desarrollo sustentável das distintas sociedades que compõem os entornos da universidade e as comunidades nacionais e internacionais, em nome de valores que são importantes para a humanidade como todo. Então, esses cambios impactaram a organização da universidade, a gestão, a forma de governança da universidade, suas prioridades, incluso isso coincide com o advento da extensão universitária como uma missão tão importante, tão relevante como a formação e a investigação, e de maneira mais recente, desdoblamento da extensão universitária, que seria, nos países desenvolvidos, o que chamam de terceira missão, em los países em desenvolvimento, eu diria que seria uma quarta missão, porque considero que a extensão sociocultural, que tem como foco as populações mais vulneráveis, é uma dimensão importantíssima das universidades de países em desenvolvimento. E eu diria que a transferência de conhecimento para a inovação, transferência à indústria, aos governos, aos comércios, à sociedade civil para promover a inovação, seria em los países desenvolvidos a terceira missão, como dizem hoje, mas eu prefiro falar de 4 missões para destacar a relevância da inovação para o desenvolvimento sustentável das distintas sociedades e países do mundo. Então, são cambios muito importantes. Com a quarta revolução industrial, se acelera o cambio. Hoje estamos vivendo, vamos dizer, incertidumbre permanente, para o bem e para o mal. Para o bem, porque nos requiere transformação, coragem, enfrentamento de retos, atitudes inovadoras, trabalhar por problemas, criar redes de trabalho de universidades e das universidades com outras instituições e com a sociedade civil, e para o mal, porque é uma angústia muito grande não saber como vai ser o futuro em 30 anos. Pero, claro, temos maneiras de imaginá-lo. Podemos fazer estimativas, predições sobre os cambios, pero isso genera muita incertidumbre e a necessidade de que a universidade cambie mais rapidamente para acompanhar a los cambios sociais e poder responder a eles. E aí vêm todas as destrezas necessárias para o século XXI. Há que desenvolver liderazgo, como é um dos temas do trabalho que hacemos, não? Que vocês fazem, que do qual nós participamos. Isso é absolutamente fundamental, porque tu tienes que ter líderes de sua própria vida, que assumam sua própria vida, que assumam seu projeto vital e que sepam conduzi-lo. Isso não se nasce sabendo, há que aprender-lo, e também que possam atuar em los diferentes campos de sua vida, em sua família, em seu mundo, em seus microcosmos, em el mundo del trabalho, em las instituições, com o espírito de inovação, de transformação, de trabalhar em equipe, de liderazgo. E há outras destrezas, não? A questão de saber trabalhar em rede, saber trabalhar por problemas, a empatia, a solidariedade, os valores necessários à construção de uma sociedade justa. E, então, todos esses retos impactam a educação superior
e vão transformando e conformando novas maneiras institucionais de enfrentarlos. Ha cambiado, por lo tanto, de las muchísimas aportaciones que has hecho, bueno, he apuntado algunas, ¿no? Ha cambiado, por lo tanto, el rol del estudiante. Me parece apasionante la diferenciación que hace de la enseñanza y el aprendizaje. Creo que ha quedado suficientemente claro. Pero sobre todo quisiera que profundizaras un poquito en el rol del estudiante. El estudiante no es alguien que ya recibe, sino que forma parte también de la construcción de los contenidos y del conocimiento junto con el profesor, ¿verdad, Ana Lucia? É a única forma de aprender, tanto para os estudantes como para os maestros, porque um escritor aqui de minha província disse que o verdadeiro professor é aquele que de repente aprende. Há que aprender sempre, não? Porque estamos em universos cambiantes e temos que reconhecer-nos uns a los outros, aprendendo uns com os outros. Essa é a riqueza da educação presencial. E essa riqueza, quando trabalhamos de maneira virtual, não a podemos perder. Temos que encontrar as estratégias para a enseñança remota, a educação à distância, a formação virtual, de manter nossa capacidade de aprender uns com os outros. A interação humana, o diálogo, é o caminho, incluso para o aprendizagem. Então, o estudante, hoje, não se aceita mais como um ser passivo. Uno vai a uma escola de educação infantil e vê que os niños são polêmicos. Eles exigem. Eles não são mais como eram os niños de antes. Eu me acordo que fui à casa de um tio e era muito curioso. A meu padre e a minha madre les decíamos de tu. Eles queriam que les dijéramos de tu. Eu hasta hoje tenho dificuldade quando alguém me diz usted, porque me parece uma barreira, porque desde minha infância, meus padres han destruído essa barreira de linguagem, de tratamento, e han buscado uma perspectiva mais horizontal de convivência. Hoje, eu fui à casa de um tio, havia uma discussão, eu hice uma intervenção, tinha 8 ou 9 anos, e meu tio disse, não hables, niños não têm opinião. Eu me quedei horrorizada e fui a minha casa. Meu padre era advogado, trabalhava com o discurso todo o tempo, nos leía contos de literatura todas as noites e nos perguntava sobre os textos que havia leído, discutia com nós outros, com nossa perspectiva infantil, pero nos hacía reflexionar. Então, eu lhe disse, papá, fui à casa de tia Aurélia e ele disse que niños não têm opinião. Ele disse, não te preocupes. Ele, porque le gusta muito dar a opinião de ele. Tu tienes opinião, tienes que ter opinião sempre, pero há que aprender a escuchar a opinião de los outros. Então, tu tienes que entender por que ele ha dicho isso. Pero tu tienes que seguir teniendo também as oportunidades. Entonces, totalmente. Eso bonita, para mí fue, bonita anécdota, Ana Lucia, bonita anécdota. Porque además tú también lo has dicho, ¿no? El protagonismo del joven no solamente está en el aprendizaje, sino que también está en su influencia o su acción social, ¿no? Los jóvenes estudiantes tienen que hacer que ese aprendizaje y que esas ideas y que esa visión que tienen también trasciendan y influyan y permitan el cambio de las políticas públicas, el cambio de la sociedad, el cambio del mundo. Es así, ¿verdad, Ana Lucia? Claro, y ¿para qué queremos que haya líderes? Porque o fim último da educação, como veo e tantos la ven, e é tua opinião, eu estou segura, é processo civilizatório do ponto de vista social e libertário do ponto de vista individual. Naturalmente, as duas coisas se juntam e têm impacto individual e coletivo. Então, para que a educação seja a principal ferramenta de transformação que permita para criar, contribuir a criar
sociedades que generem condições de liberdade, generem condições civilizatórias para todos nós, a universidade e a educação não podem ser processos solamente de informação. Antes, a universidade era informativa. Hoje, tem que ser formativa. E formativa no sentido de valores, de destrezas, de habilidades e competências que lhe sirvam ao indivíduo para seu êxito profissional, sem dúvida, porque estamos formando pessoas para trabalhar em los diferentes campos da vida social, pero também que sirvam à sociedade em que esse indivíduo vai actuar. Porque a perspectiva hoje e a pandemia lo ha evidenciado de maneira aguda, não vamos a sair da pandemia se não salimos todos. Mientras haja países com baixo nível de vacuna, novas variantes vão surgir. Mientras haja em países pessoas que recusam a vacuna, outras variantes vão surgir. Então, pandemia é algo que não se soluciona individualmente. Vacunar-se não é acto solamente individual para proteger-me a mim. Tenho que proteger a los demás. Então, há uma noção profunda de alteridade, de respeito ao outro, que tem que passar a existir, ou nós nos vamos a destruir como planeta e como espécie. Por que temos a quarta ola da Covid-19? Porque a vacinação não ha sido equitativa no mundo e pessoas recusam a vacuna como se fosse seu direito individual, sua liberdade individual que está em jogo, quando não lo é, porque vacunar-se é respeitar o direito do outro. Então, hoje, formar em la universidade, em la educação básica, superior e infantil, tem que ter como objetivo a autonomia crítica do estudante. Isso quer dizer que há que compreender que o estudante não pode estar em uma posição de receber. Ele tem que estar, ele ou ella, em la posição de construir junto com seus colegas, com seus maestros, com os gestores da escola ou da universidade, com os atores da sociedade civil, com os quais temos que trabalhar sempre. Então, o processo de criar conhecimento, de transformar a sociedade por los conhecimentos, porque são plurais, tem que ser um projeto coletivo e tem que ser um projeto proativo, em que o estudante, vuelvo a Paulo Freire, construya os conhecimentos junto com os outros atores. Por isso, Paulo Freire disse, por exemplo, de los círculos de cultura, quando organiza os estudantes em círculos e põe problemas para que sejam discutidos e tarefas que se vão implementar de maneira coletiva. Isso tem todo que ver com as fábricas do conhecimento, com a metodologia que vocês utilizam nas universidades populares. Ou seja, não estou dizendo que Paulo Freire é o autor desse pensamento, mas é um dos educadores que muito han trabalhado nisso, não? E há tantos outros. Então, todas essas metodologias, circular fabs, trabalhar por problema, os círculos de cultura de Paulo Freire, toda essa compreensão de que o conhecimento não se genera de forma individual, e sim de maneira coletiva e dialógica, obviamente também põe em questão as hegemonias do conhecimento ocidental que têm que ceder espaço para outros saberes. Então, a universidade tem que pôr o estudante em contato com distintos saberes, e incluso o estudante, por sua diversidade cultural, por los segmentos sociais de los quais hace parte, aporta à universidade um conjunto de distintos saberes. Isso, as instituições corporativas tecnológicas nunca vão ter em conta. Google não se vai preocupar com a diversidade cultural da América Central, por exemplo, ou de África, ou de Brasil,
o de España, que hoy tiene los migrantes, que tiene otros grupos que están Totalmente. contagiando productivamente los saberes establecidos en el mundo desarrollado. O sea, estamos viviendo momentos de cambio, yo celebro eso, pero tenemos en las universidades que salir del pedestal, comprender que el conocimiento es múltiplo y plural, que son conocimientos que tienen que estar en diálogo y comprender que tenemos que aprender unos con los otros. Eso incluye al estudiante y a todos los sectores de la sociedad. Creo que no tendría tarde ni día para ir desgranando cada uno de los aspectos y las consideraciones que acabas de hacer, ¿no? Porque hay tantísimos detalles que me parecen muy interesantes, ¿no? Como el tiempo también nos apremia y tengo muchas preguntas que quiero compartir contigo, voy a seguir, ¿no? Recuerdo que cuando estuve leyendo, cuando leí tu intervención el día de tu nombramiento como doctora honoris causa de la Universidad de Córdoba, desde aquí, si me lo permite, un recuerdo y un saludo cordial al rector Hugo Yuri, ¿no? A quien tanto queremos, ¿no? Y a quien tanto admiramos. Un gran amigo y un guía. Un guía, efectivamente. Bueno, la intervención que hiciste en aquel día del nombramiento fue 100 años de desafíos, el camino de la universidad pública en América Latina, ¿no? En esa intervención, la verdad es que solamente habiéndola puesto aquí sobre este espacio, nos habría dado para horas, ¿no? Porque hay muchos aspectos que ahí destacaste que hoy son plena actualidad y totalmente vigentes, ¿no? Ahí hablabas de la universidad como un espacio autónomo. Y mi pregunta es, obviamente yo creo que la autonomía de la universidad es indiscutible, pero yo quisiera ir un poquito más allá. La universidad debe ser también la academia debe ser también una herramienta, un elemento, un aporte necesario para los gobiernos, para los espacios donde se toman las decisiones. Quiero decir, no tiene sentido que en aquellos lugares de poder donde se toman las decisiones, donde se estructuran las políticas públicas, donde se marcan las estrategias de desarrollo, la universidad no tenga voz, no tenga presencia y no sea escuchada, ¿verdad, Ana Lucía? Ah, no, tienes total razón, Juan Camilo. Yo primero quiero hacer una consideración sobre el concepto de autonomía. Primero, autonomía no es soberanía. Como una institución que recibe la delegación de la sociedad, incluso recursos financieros, para ejecutar ciertas misiones, la universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad, a las agencias de control, a los ministerios, a quien sea, pero principalmente a la sociedad, de sus resultados. Pero para que ella pueda llegar a esos resultados, tiene que ser autónoma, porque la autonomía es una condición necesaria al quehacer universitario. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la universidad forma, investiga, extiende y transfiere por el conocimiento. El conocimiento es para formar, es el resultado de la investigación y para promover otras investigaciones, es para ser extendido a la sociedad, solucionando cuestiones, problemas, atendiendo a expectativas, es para ser transferido y promover la innovación. Pero para producir ese conocimiento, hay que estar en libertad. Galileo Galilei já nos enseñaba eso. La tierra es redonda. Digan lo que digan los dictadores de turno, la tierra no es plana, aunque por aquí últimamente está un poco plana. Pero, en fin, entonces la autonomía es una condición de posibilidad para que la universidad haga lo que tiene que hacer. Pero la autonomía no es intransitiva, ella no es para agotar-se em si mesma. A autonomia é transitiva, é autonomia
para hacer algo. Entonces, del momento que comprendemos que la autonomía es la condición para la producción de conocimiento nuevo, para atender a las necesidades del presente y del futuro, de manera libre, quiere decir, sin subordinación restrictiva al mercado, aunque hay que tener el mercado en cuenta, sin reducción a un credo religioso, a un partido político, a un gobierno de turno. No puede ser que un profesor sea demitido porque tiene una idea que va en contra del dictador de turno. Por eso la autonomía es necesaria, para que la universidad produzca en libertad, pero produzca siempre de forma transitiva, para la sociedad y con la sociedad. Una vez que se pone eso, es lógico que el desarrollo civilizatorio presupone la participación del conocimiento. No vamos a construir futuro ni desarrollo sustentable ni insustentable sin conocimiento. Obviamente, el saber, el conocimiento es el camino del futuro. Las vacunas en contra de la COVID-19 nos muestran eso. Nosotros estamos aquí vivos porque tomamos vacunas de todos los tipos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, ese conocimiento es lo que está prolongando la vida humana, es lo que está permitiendo que nosotros podamos avanzar. Pero también el conocimiento puede ser mal utilizado, o puede ser utilizado no como bien público, pero como propiedad mercantil de algunos sectores. Entonces, la universidad tendría que estar en el centro de la formulación de las políticas públicas, porque yo no puedo pensar de ni una política pública que no dependa de conocimiento. Y con los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo, alguien tiene que producir, o alguienes. Tenemos que tener instituciones productoras de conocimiento distribuidas en la sociedad. Y las universidades son una parte importantísima de esas instituciones productoras de conocimiento. Por lo tanto, las universidades tendrían que estar en el centro de la decisión política. En los gobiernos democráticos están. En los gobiernos no democráticos no están. Y una lucha permanente es para que los políticos sean aliados de la universidad y comprendan las universidades como aliadas más importantes. Como te he escuchado decir en alguna ocasión, o incluso creo que hoy también, es esa dimensión comprometida socialmente de la universidad la que nunca jamás van a poder sustituir los grandes movimientos, vamos a llamarles educativos, por llamarles de alguna forma, que están haciendo ahora mismo las multinacionales, las grandes empresas, haciendo una formación a imagen y semejanza para crear trabajadores y poco más, ¿no? La universidad se diferencia y donde posiblemente nunca vayan a llegar en esa visión o en esa fuerza o en ese posicionamiento social. Es así, ¿verdad, Ana Lucia? Es verdad, incluso si uno piensa en las empresas hoy, ellas buscan en los currículos de los jóvenes que se candidatan al trabajo, si ellos han tenido experiencias de responsabilidad social, digamos así, para utilizar un término abrangente. Entonces, yo tengo respeto por las corporaciones como Google, que pueden hacer formaciones específicas, pero nunca van a sustituir la experiencia formadora de una universidad. Por eso es tan importante que nosotros, que trabajamos con educación pública, defendamos el concepto de educación y de educación superior como bien público social, porque la universidad no puede ser una fábrica de diplomados. Porque si ella es solamente una fábrica de diplomados, tendrá malos diplomados, aunque puntualmente puedan estar preparados para una determinada función.
pero basta com que o mundo cambie e a pessoa já não vai estar preparada. Tanto que temos que pensar em um novo campo para as universidades públicas, e em isso me encanta o trabalho que fazem vocês com as universidades populares, e creio que as universidades públicas devem trabalhar com as universidades populares e enriquecer sua perspectiva com os vários modelos que as universidades populares estão implementando, porque vai ser cada vez mais necessário reprofissionalizar as pessoas, porque o universo do trabalho cambia tanto e tão rapidamente que as profissões se vão a venir obsoletas. Então, vamos a ter que trabalhar cada vez mais por competências, naturalmente, habilidades, destrezas, menos por conhecimentos cristalizados, porque cambia muito rápido, senão vamos estar formando para o passado e não para o futuro. Pero a parte de formar essas destrezas, vamos a dizer, de capacidade de responder ao câmbio e à incertidumbre, e para isso líderes são muito importantes que tenham essa visão, também vamos a ter que trabalhar com reprofissionalização. He leído um estudo, não me acordo a referência, pero disse que em 2050 já 1/3 das atividades universitárias vão ser no campo da reprofissionalização. Então, não é simplesmente volver para ser um pós-grado ou uma especialização, é um cambio completo em la inserção profissional da pessoa. As empresas vão poder fazer isso? Sim, claro. As consultorias particulares, privadas, vão poder fazer isso? Claro. Pero as universidades também têm que fazer. Todos temos que fazer. E temos que aprender uns com os outros. Perfecto. Ana Lucia ha tocado un tema que a mí me toca especialmente. Estamos llegando casi al final, aunque no lo parezca. Parece que el tiempo se escapa muy rápido, ¿no? Cuando uno está a gusto, el tiempo corre rápido. La extensión universitaria y la conexión de la universidad con otras instituciones hermanas, léase universidades populares o incluso otras organizaciones educativas que también están interviniendo en los territorios, es una apuesta real, necesaria y que viene a fortalecer algo que tú también has aportado en tus intervenciones, a fortalecer las redes como elemento esencial y principal para afrontar con éxito este mundo cambiante y diverso, incluso líquido, volátil, que diría aquel en el que vivimos, ¿verdad? Las redes, la extensión universitaria y otros modelos que también vienen a complementar en la línea de la educación a lo largo de la vida, es también absolutamente necesario para el marco académico, ¿verdad? Sin duda, tú has dicho lo que es, en mi opinión, lo más relevante hoy quando pensamos na ação educativa em suas várias modalidades em todo o mundo. É trabalhar em rede. Vou dar outra vez um exemplo da pandemia para sair um pouco do campo da educação e quedar-nos mais em la ciência. Todas as vacunas han tenido trabalho em rede. Muitas delas criadas por universidades ou em parceria com as universidades, outras por empresas para utilizar universidades. Por exemplo, a vacuna china, a Coronavac, ha sido testada em Brasil por diferentes universidades. Em Minas Gerais, mi universidade ha testado a vacuna. Lo mesmo com a AstraZeneca, a vacuna de Oxford. Enfim, os medicamentos já existentes han sido testados para ver se tinham eficácia em contra do novo coronavírus por redes universitárias e laboratórios universitários e de farmacêuticas em todo o mundo. Então, não há como hoje, com a complexidade do mundo e o câmbio tão rápido, não há como trabalhar aislado. Temos que trabalhar em rede. E não solamente entre universidades, mas entre instituições educativas e com outras instituições, como tu has dicho muito bem, e esse modelo de las vacunas e los fármacos nos muestra. Então,
Outra coisa importantíssima na Covid foi o trabalho aqui na América Latina e Caribe das universidades, principalmente públicas, com o poder público. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, houve uma aliança muito forte com a intendência. E, por exemplo, minha universidade ha hecho todo o trabalho de prospecção de existência de novo coronavírus em las paradas de buses, de los colectivos. Aí avisavam a la intendência que venia e fazia a desinfecção. Estou dando testes, produção de equipamentos de proteção, etc., etc., etc. Pero também trabalhar com as populações, com o aumento da enfermidade mental por los efeitos de pandemia, com os problemas socioeconômicos resultantes da pandemia, etc., etc. Então, trabalhar com o poder público, trabalhar com várias outras entidades educativas e não educativas, e trabalhar entre as entidades educativas, sejam universidades tradicionais, sejam populares, sejam universidades de diversidade cultural, sejam outros modelos, mas de ensinança técnica e tecnológica, menos acadêmica. Enfim, há tantas possibilidades que nossa planificação institucional, seja como universidades ou não, tem que ter essa multiplicidade de alianças para que podamos chegar a resultados que nos interessem a todos. Não tenho nenhuma dúvida. Se alguém me perguntar quais são os dois componentes do avanço do conhecimento para a sociedade e com a sociedade, eu diria liberdade y red. Y cuando hablamos de red, y muy importante, creo que este aspecto que quiero compartir contigo, es necesario tener en cuenta las características, la idiosincrasia, la visión, la historia, la realidad de cada territorio. Es decir, no es posible crear una red si el norte no escucha al sur, si el sur no escucha al sur, si el sur no escucha al norte, y si no somos capaces de articular espacios de entendimiento desde el respeto y desde el aprendizaje mutuo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, Ana Lucia, los mensajes que vienen de un lado o de otro, o que llegan de un lado o de otro, pueden malinterpretarse, incluso crear conflictos, ¿no? A la hora de buscar líneas de trabajo, de transmitir los mensajes que realmente se quieren. Es así, ¿verdad? Sí, esa capacidad de escucha es nuestra riqueza. Sin capacidad de escucha no hay red. El concepto de red tiene que ser horizontal. Y no hay necesidad de sermos iguales, porque se todos fuéramos iguales, ¿para qué íbamos a hacer una red? El concepto de red es la diferencia, pero la diferencia que enriquece, la diversidad. Porque si yo tengo una capacidad y tú tienes otra y nos unimos, vamos a producir una tercera cosa mucho más fuerte. Pero si yo soy idêntica a ti, se eu não acepto que haja alguma diversidade entre nós outros, cada um se queda em onde está. Justamente a diversidade e a complementaridade é que constituem o espírito da formação de uma rede. E quando uno pensa em la história da ciência no mundo, hoje há mais cientistas vivos de lo que houve em la suma de cientistas em toda a história da humanidade. E vamos a trabalhar aislados? Com essa multiplicidade de alianças possíveis em todos os campos, vamos a dizer que seguir haciendo más de lo mismo é melhor? Não. Temos que fazer mais e distinto. Temos que fazer mais cambiante. Temos que reconhecer que todo é fluido e participar dessa fluidez de maneira construtiva. Por isso, a cooperação solidária, respetuosa das diferenças
y comprensiva de la complementariedad es el verdadero camino para el diálogo, para las redes, para la construcción del futuro. Ana Lucia, estamos llegando al final, apenas me quedan 2 minutos. Quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los retos que tiene la academia en América Latina y en el Caribe? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta que es muy importante. Tenemos todos esos retos que hemos discutido hasta ahora, pero tenemos algunos retos más, porque tenemos condicionantes históricas que todavía no hemos superado. Tenemos, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, problemas de calidad, tenemos problemas de exclusión, por ejemplo, exclusión de género, exclusión de etnias, exclusión de grupos sociales y culturales. Tenemos um problema enorme de analfabetismo funcional, incluso adentro de las redes de educación básica. Tenemos desafíos de cobertura, porque no hemos universalizado la enseñanza de nivel medio, mucho menos la educación superior. Tenemos una dificultad en multiplicar modelos que sean más abrangentes, más inclusivos y que ofrezcan oportunidades distintas a distintos grupos de jóvenes. Tenemos que enfatizar la educación técnica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos todos los desafíos que tienen las universidades de los países desarrollados y, adicionalmente, tenemos los desafíos históricos no superados de inequidades que marcan nuestras sociedades y nuestros países, que excluyen a un montón de gente y aún cuando incluyen, lo hacen de manera excludente a veces, ¿no? Entonces, tenemos esos condicionantes históricos que son estructurales y estructurantes. Por ejemplo, la cuestión digital. No tenemos conectividad en todas partes, no hay equipos en todas las familias. Incluso, por ejemplo, solamente el 30% de las familias de América Latina y Caribe tienen algún recurso digital. Y a veces un único aparato de teléfono móvil que el padre o la madre se llevan al trabajo. Entonces, imaginen la dificultad para enseñanza remota durante la pandemia. Entonces, ese es un reto muy importante. Y aparte, tenemos que construir la autonomía, ese es un reto permanente, hay ataques constantes a la autonomía, incluso con corte de presupuestos, con ataques a personas por sus ideas. O sea, tenemos más retos que todo, pero también tenemos mucha fuerza, mucha resiliencia y principalmente tenemos a nosotros. Y cada vez más trabajando en cooperación, tanto sur-sur como sur-sur-norte, yo creo que vamos a poder avanzar como seres humanos y como sociedades. Estoy absolutamente seguro de ello. Que es gran parte de lo que América Latina y el Caribe puede aportar al mundo, donde se encuentran gran parte de las respuestas que necesita este mundo líquido y tan difícil de predecir. Señoras y señores, el tiempo no nos da para más. Creo ha sido un auténtico placer. Yo les invito a que busquen a nuestra compañera Ana Lucia Cazzola, la busquen en internet porque van a encontrar algunas de sus publicaciones, tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe, o la intervención que anteriormente he hecho, que también es una publicación y que hizo el día de su nombramiento de honoris causa, doctor honoris causa, hace 100 años de reforma universitaria en Córdoba. Hay otros muchísimos artículos que desgraciadamente no tengo tiempo para poder nombrarles. Hemos hablado de la autonomía, de la necesidad, de la fuerza de la universidad en la transformación de la realidad, del protagonismo de los jóvenes, de esa evolución de la academia, de la academia enseñante a la academia que hace aprendizaje. Hemos hablado, nos ha dado Ana Lucia, muchísimas gracias,
una visión actual, moderna, fuerte de la universidad y sobre todo hemos puesto en valor la importancia de la academia en este nuevo tiempo, que la academia es absolutamente necesaria, no solamente para que aprendamos, sino también para que encontremos respuestas y lleguemos a conseguir ese mundo que ofrezca posibilidades para todos, para todas y que genere calidad de vida y bienestar para todas las personas. Ana Lucia Cazzola, agradecido, ha sido todo un placer y sepa que aquí me tiene para lo que usted me necesite. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, un placer, un honor. Un abrazo fraterno a ti y a todos, todas que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos y hasta aquí esto ha sido Conversaciones con líderes y lideresas. Muchas gracias. Muy bien. No te escucho. No te oigo. Dime algo.